Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Parceria de Valor. E hoje nós damos continuidade ao Mês da Mulher, esse mês tão especial, esse podcast voltado à mulher, ao olhar da mulher. Eu só aprendo nesse mês aqui, tem sido um mês de grande aprendizado. Mais uma vez eu divido essa mesa com a minha parceira Gabriela Sato. Mais uma vez apresentando vocês, Gabriela é a nossa referência em inovação, marketing, consultora de negócios incrível. Gabi, fala um oi pro pessoal aí. Bom dia, pessoal. Que honra estar com vocês aqui hoje mais uma vez. Como o Cândido disse, um mês especial com convidadas só mulheres. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que, na verdade, dói para todo mundo, mas para as mulheres tem um apelo um pouco mais emocional que envolve aí esse tema. Hoje nós vamos falar de mulheres, dinheiro, investimento e decisões financeiras com a nossa convidada ilustre. É isso aí. Gente, nós vamos falar hoje de finanças na vida das mulheres. O que isso impacta, né, na sociedade toda, o que impacta em casa, né? A mulher que tem esse papel tão importante em casa. Eu que venho de uma família só de mulheres, eu sei o quanto isso representa e a importância da gente trazer isso. A gente vai trazer informação para vocês. Mas quem vai trazer essa informação de fato é a nossa convidada, é a Ju. Ju, seja muito bem-vinda. Vou trazer um mini currículo seu aqui. Não é um mini, né? É um currículo aqui grande, então por isso eu vou ter que dar uma olhada aqui no meu script. A Ju, ela é administradora, Juliana Rodrigues, ela é administradora com pós-graduação em gestão de investimentos e educação financeira. A Ju também tem formação em finanças comportamentais e MBA em gestão estratégica e inovação pela UFMT. Ela tem apenas quase 2 décadas no mercado financeiro. Né? A Ju ela tem quase 2 décadas no mercado financeiro, foram 18 anos no mercado financeiro, no mundo corporativo, e há 4 anos a Ju decidiu que, de fato, ela precisava entender melhor esse olho no olho, ter esse olho no olho com as pessoas, e aí a Ju tornou-se aí uma consultora de negócios, uma consultora financeira para pessoas e empresas, mas a Ju sempre separa esse olhar para a mulher. Ju, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cândido, obrigada, Gabi, pelo convite, obrigada por abrir a casa de vocês. Esse assunto é muito caro para mim, né? Então, eu tô, assim, muito feliz com o convite, né? No mês das mulheres, e eu sempre, quando falo com as mulheres, mesmo sendo mulher, né? A gente tem um Sim. aprendizado, né? Então, no dia a dia com elas, porque é uma troca, né? Então, falar sobre finanças, eu entrego o meu conhecimento, mas também recebo muito conhecimento Sim. sobre vida, sobre outros assuntos também com essas É mulheres. verdade. É legal, Ju. Deixa eu te perguntar já, a gente já vai partir. Ju, assim, ó, que a ideia do nosso episódio hoje é a gente trazer informação. O maior número de informação que a gente puder, a gente vai levar às mulheres que estão dentro de casa, né, aos filhos que também assistem, né? A gente quer muito que essas informações cheguem em casa. Ju, tem uma situação que eu acredito muito que é assim. Ganhar dinheiro é super importante, né, Ju? Sim, com certeza. Mas administrá-lo talvez seja mais importante, né? Qual que é o seu olhar aí entre ganhar e administrar? Você pode passar pra gente aí? Claro. Cândido, o que acontece? Eu não tenho dúvida, de verdade, o quanto as mulheres, elas são uma potência em fazer dinheiro. Eu não tenho dúvida. Só que as mulheres que me procuram, elas têm uma dor grandiosa que é a gestão desse dinheiro. As mulheres das quais eu atendo, elas são mulheres, são bem reconhecidas, elas têm o seu trabalho, são bem remuneradas, ganham bem e algumas delas empreendedoras a todo tempo, né? Elas conseguem fazer milagre com o seu tempo. Então, elas têm um trabalho pelo CLT, elas vendem coisas, elas são empresárias, enfim, ela tem várias coisas. Mas a gestão é a maior dor. É uma dor, claramente, de outras pessoas. Mas a mulher tem outros aspectos envolvidos, porque a mulher ela tem uma questão do sentimento de incapacidade por muitas vezes, né? Então, ela acha às vezes que ela não é capaz e ela tem um outro sentimento também que é o do perfeccionismo. Então, se não é desse jeito, eu não faço. Se não é desse jeito, eu não sigo em frente. Então, basicamente, fazer renda, gerar renda, é
como hoje ela já consegue fazer muito bem, né? Na sua atividade, no seu comércio, no seu negócio, sendo CLT, sendo empreendedora dentro do CLT ou fora dele. Isso é gerar o dinheiro. E outra coisa é fazer a gestão desse dinheiro. Então, me deparo sim com muitas mulheres que ganham muito bem, mas na hora de fazer a distribuição, né, desses recursos, sejam com seus compromissos ou com seus sonhos, um deles acaba ficando comprometido. Ou porque ele pesa demais de um lado, ou porque pesa demais do outro. Ô, Ju, só antes da gente ir por esse caminho, eu queria só entender um pouquinho mais de você. Ah, você me disse, e a gente conversou um pouco antes, que você tem 18 anos, teve, né, quase 20 anos, 2 décadas aí no mercado corporativo. Sim. Ju, qual que foi o momento que você falou bem assim, agora não dá mais, eu preciso mudar, eu preciso me entender? Qual que foi a chave? Aham. Antes da gente continuar a entender mais um pouco do mercado, eu queria entender mais um pouco de você. Sim. Me bateu essa vontade, assim, de que a nossa audiência soubesse um pouco, até mesmo porque para se inspirarem em você, uma mulher que de fato viveu tudo isso Aham. e resolveu virar a chave. Sabe o que acontece, Cândido? Claro, houve um momento, vamos dizer assim, uma linha, né? Uma Uma ruptura ali, né? ruptura, né? Disso tudo. Só que eu acredito muito em todo esse histórico que aconteceu, né? Do antes. Então, eu sou filha de uma professora, né? E de um tratorista. Meu pai sempre trabalhou no campo, né? Trabalhando em fazendas e tem essa atividade até hoje. E eu tinha aquele universo diferente. A minha mãe, uma pessoa extremamente organizada. O meu pai não tinha essa organização, né? Hoje ele tá muito melhor. Mas naquele tempo eu via isso muito na minha mãe, né? Dessa questão dessa organização. E aquilo me causava uma certa estranheza. Porque minha mãe sempre falava, olha, tem que poupar dinheiro, tem que guardar dinheiro. O tempo passou, eu fui fazer o curso de administração, então lá eu pude também vivenciar outras situações, outras questões. E isso não foi pensado, mas eu acabei entrando no mercado financeiro, então eu trabalhei em grandes instituições financeiras. E quando eu cheguei lá, aí a ficha caiu de vez. Eu pensava assim, ó, como pode uma pessoa que ganha tão bem, né, que está na pirâmide salarial, lá no topo da pirâmide, estar tão endividado? E como é que pode uma pessoa que tem uma renda muito menor, que tá do meio da pirâmide para baixo, conseguir guardar dinheiro? Aquilo sempre me causou e aquilo aumentava mais, né? Aumentava mais aquelas dúvidas, aquele anseio. Como eu posso ajudar? Como isso vai acontecer? E, né, esse trabalho que eu faço hoje. Entender sobre comportamento. Porque essa é uma outra coisa também que as pessoas, elas às vezes ficam confusas, mas eu acho que até pela quantidade de informações que a gente recebe. As pessoas acham que elas vão ser organizadas financeiramente porque ela tem uma planilha. Perfeito. Isso não vai acontecer. Só pela planilha, não. Existem muitas outras coisas que precisam acontecer. Mas isso está ligado mais ao comportamento. Então, eu fui estudar também as finanças comportamentais. E aí, Cândido e Gabi, isso foi crescendo, né? Então, eu fui aumentando esse conhecimento à medida também que esse incômodo ele ia crescendo nesse meu dia a dia. Né, de ver essas pessoas passando por certas situações, falar, mas essa pessoa ganha bem, como ela não consegue fazer? Né? Então, foi crescendo o incômodo, foi crescendo o conhecimento, e isso tudo culminou em 4 anos atrás, não foi há 4 anos atrás do qual eu falei assim, não, agora eu vou fazer. Não, foi ao longo dos últimos 10 anos, eu fui me preparando para que esse momento chegasse. Era aquele desejo, sabe? Aquela coisa assim, não, um dia eu quero. Falei, não, mas agora isso vai acontecer. Porque eu me sinto preparada, porque eu também já estava vivenciando a consultoria, ainda que de maneira informal, né? Porque eu também trabalhava em instituição financeira, então não podia conflitar com o que eu estava fazendo. E para ser inteira nessa atividade, eu não podia estar sob um regime de CNPJ. Perfeito. Porque eu não podia dizer uma coisa que talvez estivesse em conflito. Em conflito, exatamente, Gabi, em conflito com o que estava sendo, com o que eu fazia naquela atividade, né? E eu falei, não, agora é o meu momento, né? Eu acredito que agora eu consigo fazer. Então, nasceu de uma inquietação
desde o começo, vamos dizer assim, mas eu ainda não sabia, não era muito claro, eu não sabia que não sabia, mas eu tinha aquele incômodo, né? E aquilo foi crescendo. Então, foi crescendo o incômodo, mas também o conhecimento. E há 4 anos atrás, eu formalizei, de fato, né, a consultoria, a organização. Então, eu atendo não só mulheres, mas também empresas. Então, eu atendo também empresárias, né, que têm os seus negócios, né, e caminho desde então por esse caminho. Então, foi uma construção, né, ao longo dos últimos anos. Eu diria que dos últimos 10 anos. Eu queria fazer uma pergunta para a Ju, em específico desse gancho que ela deu. Eu acompanho a Ju há muito tempo, a gente trabalhou juntas, inclusive no regime CLT, Sim. e eu sei que muito da tua tomada de decisão foi até se gratificar com o resultado que a pessoa que você atendia chegava, né? Mais do que propriamente o dinheiro né, que você cobra em consultoria. Mas todas as vezes que eu te perguntava por que você faz isso, aí você sempre Sim. diz com brilho nos olhos que eu consigo tangibilizar o impacto que a consultoria causa, né? Então, eu acho que tem um pouco de descobrir e se realizar nesse propósito. Sim. Mas aí você falou de algo que é da transição de carreira. Entendido ali o que você de fato queria fazer, eu queria que você contasse um pouquinho e até desse algumas dicas de como foi esse percurso de se preparar. Né? A gente conhece várias mulheres, inclusive do nosso círculo, que pergunta pra gente como que você fez essa transição da melhor forma possível. E um dos pilares da transição de carreira é a preparação financeira para ela, né? Não, você falou das formações, dos cursos que você fez tecnicamente, mas e como a gente introduz as finanças para esse momento? Agora sou eu por mim mesma, eu que tenho que faturar para pagar o meu salário. E como é que foi? Olha, Gabi, quando a gente decide, porque a decisão ela foi tomada antes. Sim. Né? Então, você efetivar isso é que demora um tempo. Esse desejo que eu tinha, ele já tinha começado há 10 anos atrás. Eu não sabia como, de que jeito, então eu precisava dar mais clareza para isso. E não podia ser uma paixão. Perfeito. Eu não podia viver uma paixão, eu tinha que viver, não, é isso de fato que eu quero? Tá, mas como é que a partir dali eu vou precisar viver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que vai ser o dia seguinte? Exato. Né? Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar para o que eu precisava, né, em relação a dinheiro para viver. Porque o que acontece no CLT? E eu sei que de onde eu vim de empresas que era privilegiada, né, nesse sentido. Então, a gente tinha ticket, a gente tinha plano de saúde, e muitas vezes as pessoas, elas saem de lugares como esse, elas não colocam isso na ponta do lápis. Porque é o seguinte, antes não saía do teu bolso, você não via esse dinheiro sair. Agora você precisa ter, ou você vai sair e você não quer um plano de saúde. Perfeito. Você vai reduzir as suas compras no mercado. Como é que vai ser tudo isso? Então, Gabi, foi de fato parar, colocar tudo na ponta do lápis, entender, né, qual é o momento. E eu já atendi algumas clientes em transição de carreira, né? Pelo menos 2. Transição de carreira, mudança de cidade, mudança de país, né? Então, tiveram muitas coisas. E assim, a realidade, ela tem que ser nua e crua. Você precisa ter muita clareza. E se o teu negócio não der certo por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai vir dinheiro de onde? Tem algumas mulheres que podem contar com a renda, né, do esposo, cônjuge, né, do cônjuge, mas às vezes a renda dele, ela já é no limite, já não tem mais o que fazer. Então, tudo isso eu tive que trazer para a ponta do lápis, né? Então, olha, eu preciso colocar aqui, tem gente que fala assim, pelo menos 6 meses. Minha gente, não é 6 meses. Precisa de mais. Até porque ela tem que investir no próprio negócio para ele Exato, crescer. Gabi, para ele crescer, porque na verdade você no momento do empreender, você não vai partir do zero sob o ponto de vista de carteira de clientes, essas coisas, você vai partir do menos em algumas situações, que é colocar dinheiro, é ter visibilidade, isso tudo você tem que colocar do próprio dinheiro. Eu não parto do zero do meu conhecimento, muito pelo contrário, isso eu venho robusta, não, eu tenho, e isso me ajuda. Perfeito, né? Isso me ajudou muito e ajuda muitas mulheres. Só que tem algumas que decidem fazer também uma ruptura sei lá, mercado financeiro vai fazer bolo.
né? E nunca vendeu. Então, depende muito. No meu caso, eu também. Eu fiz meio que uma continuação do meu negócio. Uhum. Mas foi isso, Gabi. Sentar, olhar, colocar na ponta do lápis e entender qual era esse universo que eu iria viver, né? Eu vou partir do profundo do zero. Por Uhum. quanto tempo? Até tanto tempo. E aí eu consegui fazer isso com mais tranquilidade. Então, a preparação, ela foi longa. Ela não foi do último ano. Ah, não, agora vai ser, agora vai ser. Não, não. Ela foi dos últimos 4 anos. Foi uma preparação longa, Perfeito, Ju. né? E eu fico pensando assim, Ju, você comentando aí, contando a sua trajetória, eu fico pensando, resgata pra mim como é que foi o seu primeiro atendimento. Aquela pessoa que falou, Uhum. nossa, hoje foi o meu primeiro atendimento, qual foi a sua emoção? Como é que foi esse preparo pra você, né? Eu sei que você vem se preparando há 10 anos e tal, mas eu tô te falando do corte. Sim. Aquele dia que você chegou, sentou e falou, hoje é o meu primeiro dia de Uhum. atendimento. E traz pra gente qual foi essa emoção, se você realmente deu aquele frio na barriga, ou se já estava preparada. E me conta também a trajetória desse seu cliente ou dessa sua cliente, como é que ela tá hoje, como é que Uhum. vocês estão hoje Uhum. juntos, se seguem, ou se ela já tá muito bem e às vezes não precisa de você. Me conta um pouquinho dessa história. Maravilha. Olha, Cândido, foi assim. Eu digo que eu tenho até hoje um frio na barriga, porque quando o cliente ele se apresenta, não porque eu não sei o que dizer, mas porque aquela história ela é tão única, é tão gostoso de ouvir, e a consultoria, ela é fio condutor da história daquela pessoa. Perfeito. É como eu vou fazer com que a história daquela pessoa vá ser melhor, ela vai conseguir chegar onde ela quer, né? Então, isso é gostoso, né? O frio na barriga é o de, poxa, eu vou poder tocar nesse caminho, né? Ela me escolheu para estar ali. Essa primeira cliente... Olha, foi uma mulher. Foi uma mulher, a primeira cliente foi uma mulher. Essa primeira cliente, a gente já se encontrou novamente, ela voltou uma segunda vez, só que o retorno, ele é um retorno diferente, porque é para um outro momento de vida, né? Na época, essa pessoa, né, essa mulher, ela comprou a casa dela, Certo. e agora ela está resolvendo outras questões, né, de ampliação, de Olha que melhoria dessa legal. casa, tudo, né, isso já tem um tempo, então, assim, é muito gostoso, e aí é tão engraçado que, assim, ela não é a primeira que retorna, né, que a gente Uhum. volta a conversar, mas ela sempre, olha, eu não tô assim, sabe? Seguindo na risca, né? Falei, você tem consciência, você voltou, é isso aí, Uhum. vamos lá. E o que você não tá seguindo, né, do jeito talvez que você tá impondo, que talvez seja, vamos voltar aqui, vamos ver como é que é, né? Então isso é muito gostoso. Hoje, o maior número de pessoas, mulheres, homens, que te procuram Uhum, são empresários ou, de fato, aquelas pessoas que querem se organizar uhum, financeiramente. Eu acredito que as pessoas que te buscam, óbvio, elas querem uma conscientização, elas querem uma consultoria para entender, para se entender, mas elas buscam algo também, né? uhum. Ou adquirir um imóvel, ou, de fato, melhorar a sua vida empresarial, financeira. Hoje, quem te busca Uhum. hoje, efetivamente, Uhum. né? São empresários, são pessoas físicas, né? A gente brinca que são os PFs. Aham. Quem são essas pessoas que te procuram hoje, até para saber se essa pessoa que está assistindo a gente te procura, Uhum. pode te procurar, e o que que ela vai... Quais são os serviços que ela pode também receber, né? A partir do momento que ela conversa contigo. Sim. Cândido, eu separo. Tá Então, bom. assim, ó, das pessoas físicas, 98% são as mulheres. Olha isso. 95%, Uhum. vou, Totalmente organizadas né? essas mulheres. São as mulheres. Show. E aí tem os empresários, né? As empresárias também. Basicamente, essas pessoas me buscam por conta da organização. Ou porque não está sobrando, ou porque elas estão com uma situação de endividamento que elas não estão conseguindo saber como sair dela, tá? Uhum. De fato, é essa separação que eu tenho aqui. E aí eu tenho casais, né? Quando eu falo mulheres, é porque as mulheres trazem... Levam. Ah lá. Fiquem Elas tranquilos. trazem, É né, isso aí. os isso aí. maridos. E é tão engraçado, né? Porque às vezes eu acho que há uma injustiça sobre a mulher, tá? Porque fala assim, a mulher gasta demais e tudo mais. Todo mundo gasta. Todo O mundo homem gasta. e a mulher. Uhum. É que a mulher, ela tem uma frequência maior.
É roupa, Lembretes, acessórios. maquiagem, Eu esse vejo tipo lá em de casa coisa. também, dando meu depoimento aqui, minha mulher comprou muita coisa para minha filha, Sim, é Também. isso. Também para né? filhos, para Presente de casa. aniversário. Homem É faz verdade. isso? Não faço isso. É isso. Não faço Então isso. tem uma E aí certa entra, e injustiça. aí entra na cota dela, né? Como É. ela tá gastando, né? Esses dias, só compartilhando com a nossa audiência também, olhou assim e falou assim, mas, meu Deus, clonaram meu cartão. E aí, de fato, era o quê? Presente de aniversário. É isso. Minha filha tem uma Sim. vida social, Sim, afinal, né? Os sim. pais são muito sociais, né? Então, ela tem uma vida social. E é isso, entra no orçamento da mulher. É É isso isso mesmo. mesmo, verdade. entra no dela. E aí o que que acontece? Os homens também gastam. Só que os homens, eles gastam com valor agregado maior. Então, eles gastam, por exemplo, com eletrônicos, com o carro, né? Então, e eles gastam menos, mas em menor frequência, mas com valores agregados maior. A Uhum. verdade é essa. Então, isso acontece. Olhando para tudo isso, né, para esse É universo verdade, dos Ju. casais, eu percebi também Faz todo que tem sentido. isso, né? Por Dentro. exemplo, lá em casa até as roupas do meu digníssimo eu que compro. Aí vem lá no meu cartão falando, não é meu. Aham, é isso, é isso, é isso. Ô, Ju, eu tenho uma pergunta aqui que eu separei para fazer para você, que eu acho super importante, né? É, a gente está falando muito que 85, 90% do seu público é um público feminino, né? Qual que é o maior sabotador financeiro da mulher? Que é Boa. o que de fato você olha e fala, a gente vai trabalhar nisso aqui. Uhum. O que eu percebo hoje que acontece com as mulheres são, assim, seriam 3 questões. Tá. A primeira delas é não ter clareza. Ela não sabe quanto entra, ela não sabe quanto sai, ela não sabe para onde que está indo o dinheiro dela. Esse eu acredito que é o primeiro ponto, assim, Perfeito. que é o mais preocupante. O segundo ponto é a organização. Uhum. Né? A organização. Então, que já está ligado ao primeiro, né? Então, se Uhum. você tem organizado, sabe onde entra, sabe o que sai, isso vai já auxilia, né? E ainda sobre a questão da clareza, o que que eu quero depois que eu me organizar? Porque assim, ó, eu quero organizar só para eu me organizar? Qual que é o objetivo final? O que que eu quero ao final de tudo isso? Onde que eu Uhum. quero chegar? Então, se a mulher ela tem essa clareza sobre isso, essa questão da organização, nossa, é anos-luz. Ô, Ju, o comportamento, pelo que você está me dizendo, é mais importante que números, né? Assim, Muito né? mais, muito Então, mais. esse comportamento da organização, você acha que é o princípio de tudo? Sim. Estar organizada. A mulher, não só a mulher, a gente está É, falando para porque o dia você, da mulher. mulher, né? Mas todos nós, é importante, Sim. a primeira coisa, vou me organizar. É isso, É Ju? isso. É o primeiro passo, assim, ó, eu ter clareza e organização. Esses são os aspectos Uhum. principais, assim, que a gente precisa ter. Porque aí tem uma outra coisa, tá, Cândido? Porque as pessoas vão falar assim, ai, mas eu não sei mexer com planilha, com Excel. Ah, eu quero um aplicativo. Olha, é no papel do pão. Uhum. Eu tenho clientes. Quando eu vou atender aos meus clientes, eu falo assim: onde é que você está fazendo a sua gestão? Porque meu primeiro impulso, meu primeiro movimento é: nós não vamos mexer no que para você já está fácil. Uhum. É no papel? Vamos continuar no papel. Agora, se ele me fala, não, Juliana, mas no papel aqui eu tô toda confusa. Não, beleza, então vamos tentar um outro modelo? Uhum. Né? Então, esse é o movimento. É deixar as coisas fáceis para quem tá Perfeito. fazendo, Porque né? a Não mudança de impor. comportamento em si já é difícil, Sim, né? Uma coisa que dói, ainda mais quando a gente fala mexer no bolso, algo que a pessoa já tá acostumada, que às vezes ela vai ter que abrir mão de alguns gastos. Imagina ainda ter que condicionar isso a mudar completamente o hábito que ela tem de fazer gestão. Ou Sim. às vezes a pessoa nem tem esse hábito, né, Ju? sim. E sabe o que acontece? Às vezes as pessoas, elas esperam algo que ela nunca ouviu Boa. sobre a questão da organização. Uhum. Não é algo que você nunca ouviu. É algo que você não faz. Nossa. É algo que você não está fazendo. Né? Tem Perfeito. uma outra coisa também que, assim, ó, a consultoria,
ela funciona mais ou menos como uma nutricionista. Você tem que fazer, né? Você vai lá no Boa, teu nutricionista, boa. ele te passa o que você tem que comer ou não comer. Boa. Se você chega em casa e não segue, é o nutricionista que é ruim? Não, Claro que não. não. Por isso que também quando as minhas clientes têm sucesso, eu digo, o mérito é seu. Você aplicou o que eu te disse para Uhum. fazer. Perfeito, Então, Ju. eu fico muito contente quando há evolução. Claro, tem pessoas que têm uma situação que conseguem avançar mais, outras menos, porque no meio do caminho a gente tem questões comportamentais, a gente tem uma história daquela pessoa, aquela pessoa ela tem um contexto, né? Aquela Perfeito. mulher Super tem N importante. coisas, né? Então, ela tem um filho, ela tem um esposo e outra coisa. Quando a mulher chega também, ou o casal chega, e eu falo, tá, mas que dia que vai ser a reunião com os filhos? Boa. Que dia que vai ser a reunião com o marido? Porque é o seguinte, a não ser que é só o seu dinheiro, porque se isso aqui é do todo e só você tá fazendo e o outro não tá fazendo, Tá errado. não vai dar certo. Falando nisso que não vai dar certo, no pensamento do ser humano, quando a gente fala em finanças, olhando muito para a mulher, o que a gente pode banir? Assim, você não pode ter este comportamento. Show. O que é ruim, né, para todos nós. Aham. Ju, quando a gente fala bem assim, a gente está olhando muito a organização, né? Você falou bem Uhum. assim, Cândido, o ponto de partida é a organização. Organiza a sua mente, Uhum. bota no papel e a gente vai seguir. Lembrando que eu sou uma consultora e não resolvo os seus problemas. Eu te levo Uhum. à resolução dos seus problemas. Sim. Quando a gente pensa nisso, o que a gente não pode ter, pensar, Aham. o que deve ser banido? Excesso de otimismo. Olha, Nossa. Aham. me Achei que ela conta ia falar sobre uma isso. gata, Me conta doida, sobre toda. isso, que eu me interessei muito. Porque eu sou uma das pessoas mais otimistas. Mas é o seguinte, vou explicar. Por favor. Então tá bom, vamos lá. Eu tô sentada fazendo o orçamento com essa mulher, com esse casal, né? E a Aham. gente tá conversando. Eles, nos últimos anos, ou nunca guardaram dinheiro, ou nos últimos anos não guardaram dinheiro. Aí eles me dizem assim, ó. A partir do mês que vem nós vamos guardar R$1.000, R$2.000, alguma coisa vamos fazer assim. Aí tá, eu falo assim. Mas escuta, vocês não fizeram isso até agora. Como é que isso aqui vai acontecer? Não é que eu não acredito neles, Perfeito. mas é que eles me... É um toque de realidade, né? Exatamente. Então, por exemplo, outra coisa, olha, esses são os meus gastos. Eu não muda nenhum hábito e eu vou reduzir. Então, o que eu olho é o comportamento em si e não só o número, porque o papel vai aceitar tudo. Tudo. Boa, Ju. Então, trazer essas pessoas para a verdade. realidade, dizer, olha, não, é isso aqui vocês precisam olhar. Eu prefiro que vocês guardem 100, 200, 300 reais por mês, que vocês apliquem 1.000 e comecem a tirar. Eu prefiro que vocês subam a escada do que lá de cima vocês se joguem. Porque isso cria um sentimento de incapacidade nas pessoas. Perfeito. Cria mesmo. Guardei o dinheiro, aí chega o final do outro mês, puxa vida, resgatei tudo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei me organizar financeiramente. Eu não sei fazer reserva financeira, não. É que você teve um excesso de otimismo, achou que aconteceu um negócio que não tinha a menor possibilidade de acontecer. Sim. E aí a realidade ela é muito dura. Eu gosto de fazer uma analogia disso que você tá falando, que é como, igual você falou da nutricionista, né? Uhum. Não é um dia de dieta. É isso. Não é um treino. É isso. Mas é uma continuidade. A mesma, faltei, mas no outro dia eu recomeço, né, Ju? É isso. E olha, eu não estou seguindo tudo. Falei, não, tudo bem. Alguma coisa tá? Tá. Não, então nós já ganhamos esse jogo, né? Nós já estamos melhor, porque não Sim. fazer nada, aí realmente é complicado. Uhum. Agora, não estou fazendo tudo, ok, vamos seguir. Tanto é que assim, ó, não coloco todas as coisas, vamos implementar, vamos fazer, igual, por exemplo, se você me permitir, eu quero trazer exemplos do como a gente vê, né? Eu tenho os clientes, por exemplo, que falam assim, mas eu não sei para onde que tá indo o meu dinheiro, eu adoro, né? Na hora que eu vou descobrir, adoro pra onde que tá indo. E aí a gente se pega, né, olhando ela, meu Deus, isso tudo é lanche. Nossa, É isso tudo é verdade. tal coisa. Meu Deus, é que aqueles 30, 40, Uber. 50... Picadinho. Uber também. Exatamente, Uber só vê aquilo vai 600. tomando o orçamento, né, Aham. dessas mulheres, desses casais. E aí eles vão olhando para aquilo e falam, gente, mas olha para onde está indo. Então, olhar para esse dia a dia, né, ter esse controle, essa organização, entender, Uhum. colocar limites para as coisas. Quando a gente
gente começa a olhar, dá clareza, dá noção para onde está indo, as pessoas conseguem fazer uma gestão melhor. Que elas têm poder de decisão, né? Isso, e trazer elas para a realidade também é o meu papel, Sim. né? Porque é bem isso, elas querem sair do ponto A para o ponto C do dia para a noite, isso não dá para acontecer. Uhum. Fala, em quantos anos você viveu assim? Ou quantos Sim, meses sim. você viveu assim, né? Eu queria fazer mais uma pergunta agora, mais diferenciando o comportamento masculino do feminino, né, Ju? Uhum. Principalmente você que atende casais, e eu imagino que tem uma diferença do comportamento do homem Uhum. e da mulher. Você consegue dizer pra gente algumas características, mesmo que seja macro do comportamento feminino, Uhum. né, que impacta ali negativamente o dinheiro do que dos homens, assim? Sim, sim. O que acontece, Gabi? O homem, quando ele compra, ele busca mais benefícios. Uhum. Ele vê o que ele vai ganhar com aquilo. A visão dele é muito nesse sentido. A compra da mulher, a decisão de compra da mulher é mais para o conforto. É um conforto emocional, é um conforto emocional e Aham. também físico, né? Então, Sim. eu vou me sentir melhor, hoje eu não tô bem. Então, ele tá ligado Sim. mais a isso. Aquela famosa frase do eu mereço. Eu mereço. E o homem é vantagem. Aí vocês podem pensar, né? Não, mas então o homem é mais racional, ele faz as compras melhor. Só que tem um detalhe que ambos fazemos, todos nós fazemos. A gente é mestre em contar história pra gente. Aí a gente conta uma história Justificar, né? e justificar o que a gente tá Boa. fazendo. Quando, na verdade, a justificativa seria... Eu nem posso. Ou isso aqui não é o correto, né? Perfeito. O ideal seria, isso Perfeito. aqui tá contemplado dentro do meu orçamento? Uhum. Ok. Né? Então, tanto homem quanto mulher, ele tem motivos diferentes da compra. Perfeito. Mas ambos contam histórias, né? A gente conta a história pra Sim. gente. Ô, Ju, a família que vai te procurar, né? Essas pessoas que te procuram, quando você começa a fazer ali seu diagnóstico, né? Porque eu imagino que você faça um diagnóstico. Quais são os sinais claros? Ou quais são os sinais de que a vida financeira está fora do controle? Uhum. Né? Você fala assim, ó, aqui de fato você. Existem sinais, aquele sinal de fumaça, sabe? Tem fogo ali, Uhum. sabe? Quais são os sinais mais claros de que a vida financeira está fora do controle e a gente não percebe, Uhum. o casal não percebe. Você acabou de citar, né? Tudo isso é comida, tudo isso é delivery, tudo Uhum. isso. Mas quais são os sinais mais claros que a vida está fora do controle e de fato, isso está impactando muito nas finanças da família, Uhum. da pessoa? Maravilha. Cartão de crédito. Olha aí. Nossa. Se o cartão de crédito, a soma total, eu tô falando inclusive do vencimento futuro, ela é maior do que a renda que você tem atual, alerta. Porque o que acontece? Como as instituições financeiras, elas geralmente dão um limite muito maior do que o que a gente efetivamente conseguiria pagar naquele mês, e aí a gente vai parcelando, porque quando a gente vê a situação, ela já tá muito pior. Então, as pessoas quando me procuram, falam, olha, o meu cartão de crédito, ele tá... Eu tô gastando muito de cartão de crédito. Primeiro, cartão de crédito é um meio de pagamento. Ele não é o gasto. O gasto é o que você comprou com o cartão de crédito. Uhum. Então, se você olhar o teu cartão de crédito, vamos dizer que a tua renda aí é 10 mil. E se você pegar, inclusive, o vencimento futuro do teu cartão, e ele é muito maior do que isso que você tem, ele tá muitas vezes o dobro disso, o triplo disso. Existem algumas famílias. Tá, assim, ó, é só questão de tempo do problema vir. Maravilha. E assim, eu penso que a gente precisa ter, de fato, essas dicas, sabe, Ju? Para a gente ter colocar no papel e, de fato, entender o que é sinal de fogo, o que realmente vai impactar daqui para frente. As conversas sinceras, né, dentro de casa também, a gente precisa trazer isso. Ju, o quanto dessas conversas sinceras impactam, né, Ju? Como é que é? A família chega para você e, geralmente, elas já tiveram essa conversa ou você é a pessoa que inicia essa conversa, porque às vezes é uma conversa meio dura, né, Ju? É super difícil, Cândido. É muito difícil. Eu vou dizer, o casal, ele divide a intimidade, mas ele não fala de dinheiro. Nossa. Existem É alguns verdade. casais que chegam num nível de estresse muito alto para conversar.
né? E claro, eu preciso amenizar isso, porque o casamento precisa continuar apesar das dívidas, Claro. apesar do momento ou da situação em que as pessoas estão vivendo, Sim. né? Então, isso tem que continuar, é uma coisa complicada. Mas você sabe que o problema não é não falar de dinheiro no casamento, é não falar de dinheiro antes do casamento, Cândido. Boa. Porque o que acontece? Hoje, os casais, eles namoram, né? Namoro é feito para acabar, né? Ou ele acaba de fato, ele vira um Sim. casamento. E este casal apaixonado, ele não fala de dinheiro antes. Ele não fala. Vem cá, fulano, o que você pensa pro futuro? Você quer o quê? Uhum. As suas contas são pagas em dia? Como é que é, né? Pra onde que você tá querendo ir? Porque o grande Sim. problema, Cândido, assim, ó, de novo, o dinheiro, ele é um meio. O desalinhamento do casal é por outras questões. Mas é que o dinheiro é como realiza Perfeito. isso. Perfeito. Né? Então, por Perfeito. exemplo, às vezes está endividado porque a mulher queria ir para a praia e o homem queria ir para a montanha. E aí, para satisfazer os dois, eles gastaram dinheiro com E os foram dois. nós dois. Você entende? Entendi. Então, esse é o ponto, assim, o desalinhamento não é o dinheiro, são os objetivos. Uhum. Pô, a gente reforma a casa porque tá chegando o neném, ou a gente faz a viagem para Disney? Sim. Sabe? Então tem essas coisas. É Uhum. objetivo. Olha, o nosso objetivo maior aqui é tal. Então, não tem como fazer as duas Uhum. coisas, né? Porque muitas vezes a gente tem mais desejo e sonho do que dinheiro para cumprir. Ah, sim, não, mas Né? isso aí é Normal. básico, né? Olha, até quem tem muito dinheiro também tem isso, porque os desejos eles São também vão Sim. aumentando, São né? proporcionais, né? Exatamente. Então, os casais, o grande problema é o desalinhamento de onde eles querem chegar. Perfeito. E aí, Ju, teve uma coisa que eu aprendi contigo e eu queria que você trouxesse, né? Como que a gente pode fazer esses filtros de decisão de compra? Eu lembro que você fala, eu preciso, eu quero. Aham. Como é? Eu quero, eu posso, eu preciso. Lógico que a vida vai ser muito. Não, só vou comprar o que eu preciso. Então, se eu vou comprar arroz e feijão, não vou poder um dia tomar um sorvete do Mac? Não, mas você precisa responder todas as outras pessoas, todas as outras perguntas, né? Eu quero, eu posso, né? Geralmente aí o eu posso é onde o filtro não passa, né? Exatamente. Então, essas são questões das quais a gente precisa Aham. responder para saber se todas receberam sim nesse momento, ok, a gente consegue avançar. E tem uma Essa outra. minha pergunta é: Aham. tem que gabaritar? Tem que gabaritar, amigo. Olha, Tem? depende da situação financeira, sabe, Cândido? Porque o que acontece? Se essa mulher, ela tá passando por um momento mais delicado da vida, talvez tenha que gabaritar sim. Agora, não, eu posso flexibilizar. Por exemplo, poxa vida, como eu queria tomar um gelato na Itália. Poxa, Né? é delícia, hein? Olha, hoje o gelato vai ter que ser aqui Na praça. na praça. Sim. É isso, sabe? Não é para deixar a vida insuportável, mas é pra gente também ter inteligência de adaptar essas coisas, sabe? Beleza, eu não posso fazer o ideal, aquele meu ideal, aquele meu coisa, mas o que eu posso quebrar para não deixar também a vida chata? Perfeito. Então tem essas coisas a serem feitas. Ô, Ju, falando assim, já e não deixar a vida chata, né? Uhum, Eu queria puxar um gancho sobre dinheiro e liberdade. uhum, Boa. Até Porque anotei assim, aqui também. quando a gente tem o dinheiro, a gente pode fazer algumas coisas que de fato pra gente tem muito significado. sim. E eu imagino muito, eu trago muita história da minha avó. Uhum, Minha avó era lavadeira. O primeiro dinheiro que ela acumulou ali, minha avó, ela não era alfabetizada. aham, Então, o primeiro dinheiro que ela acumulou, ela conseguiu comprar a liberdade dela, que foi uma casa na Coab, ali no São Gonçalo. aham, Isso é o que contam, eu não era nascido ainda, mas e lá ela conseguiu sair do aluguel, sair do favor, né, porque morava de favor. Ju, eu vi ela contando pra mim, eu sentia nos olhos dela brilhar, primeira vez que eu consegui ser livre Aham. no sentido de não depender de ninguém. sim, Ju, o dinheiro de fato traz isso, né? Com Traz essa certeza. liberdade. sim. Mas aí eu queria saber quando que ela entende realmente, quando que a mulher realmente entende que o dinheiro é uma ferramenta, como você é um meio, né? Uhum, De trazer essa liberdade. E o Uhum. que significa isso na vida da pessoa? Eu pergunto isso porque você atende muitas mulheres, né? sim.
O dinheiro, se ele for um servo fiel, excelente. Agora, se ele for um patrão rigoroso, aí sim. Porque o que que acontece? A mulher, se todos os desejos, todas as coisas que ela quiser fazer, ela fizer, ela vai se tornar uma escrava do dinheiro. Nossa, isso é E forte, ao hein, Ju? contrário É disso, verdade. se ela conseguir fazer este dinheiro servi-la nas necessidades que ela tem, no desejo que ela tem, é muito mais tranquilo. E aqui eu não Uhum. tô falando ainda de, aplique seu dinheiro, faça seu dinheiro trabalhar Não. para você. Não, eu tô falando de coisas como o que você tá contando, Cândido, da tua avó. Olha, eu não dependo mais dos outros, eu tenho esse dinheiro, a liberdade. Se eu tenho uma reserva financeira, eu posso decidir se eu continuo trabalhando nesse lugar ou se eu vou para outro lugar. Uhum. Perfeito. Com esse dinheiro, com essa receita, com essa reserva, eu posso mudar do meu bairro, que é um bairro que eu não gosto tanto de morar, que não me traz conforto. Eu posso colocar os meus filhos numa escola melhor, né? Tirar eles, talvez, Uhum. de uma outra escola que eu não queira, passar a outro. Então, a liberdade está nisso, né? Em você fazer as coisas claramente, Uhum. olhando para o seu orçamento. Né? Também não viver uma vida infeliz, né? De, vidas, céus, eu tenho essa renda e não consigo fazer o que eu quero. Aí a gente tem que partir para outras coisas. O Sim, que eu posso fazer para aumentar minha renda? sim. Mas eu não posso ganho 10, gastar 20. Você Perfeito. acabou de se tornar um refém, escravo, né? um refém, Exato. exatamente. O que aconteceu com a tua avó foi, dentro do que eu posso, eu vou criar Uhum. minha liberdade. Isso aqui eu não quero mais viver. Perfeito, Sempre Ju. tem algo melhor para a gente poder viver dentro do Uhum. orçamento que a gente tem, né? Sim. Claro, a gente, ainda mais no Brasil, a gente tem que ter alguma criatividade, mas sim, é possível. Sim, é que hoje muita gente confunde o liberdade financeira com, eu não preciso mais trabalhar, né? O dinheiro trabalha por mim. Mas muitas vezes ele tá mais ligado a ter dignidade financeira, né? Isso. Ter uma segurança, Sim. uma estabilidade, né? Uhum. Se algum imprevisto, algo ruim acontecer, eu passar pelo problema de forma digna, da melhor forma possível, É né? isso, Gabi. E aí, quando você falou, né, do divórcio, um dos principais índices, né, do motivo de divórcio Segundo motivo. Segundo? Olha Segundo lá, motivo. é finança. São as finanças. E aí, eu acho que uma das coisas que pode ajudar a evitar isso é a própria reserva de emergência. E se você puder Sim. falar um pouquinho disso, por onde que começa a fazer essa construção? Em que momento que se usa essa reserva de emergência? Sim. O que acontece, Gabi? As pessoas, elas têm uma ideia de que precisa sobrar dinheiro para fazer uma reserva financeira. Se a gente Olha, for esperar sobrar. se for esperar sobrar, nunca vai ter, porque sempre além das contas vão ter muitos desejos para serem feitos, né? Muitos desejos. Uhum. Então, o que que acontece? A reserva financeira, ela parte da decisão, né? Então, eu decidi que eu quero fazer a minha reserva financeira, eu vou começar. Sem idealização. Eu vou guardar R$1.000, 2.000, 5.000. Bom, se você pode, então Sim. faz. Uhum. Não é isso que eu tô falando, né? Aham. Se você pode fazer, faça. Agora, você tem R$100 guardado? Não, então começa com 100. Faz 100, 200, 300 e vai subindo isso. Né? Uhum. Eu acredito que é sair desse movimento de idealizar a reserva financeira. Uhum. Porque sim, a gente ouve muito de ter milhões aplicados, ter não sei quanto rendendo. Meu querido, você precisa, minha querida, ter o dinheiro, se rasgar o pneu do seu carro, você vai comprar à vista. Não parcelar no seu cartão. Perfeito. Deixar para parcelar para outras coisas, para um desejo, Uhum. para eu quero, por exemplo, viajar para algum lugar e preciso comprar parcelado, talvez alguma Uhum. coisa, não para essas necessidades do dia a dia. Eu acho Sim. que esse é o ponto, né? Ter o dinheiro reservado Perfeito. para essa questão. Porque a gente fala, você deu o exemplo, né, do pneu do carro, que acho que é algo mais simples de resolver, mas se a gente for pensar, por exemplo, numa questão de saúde, Sim. né, a família já tá ali todo sofrendo com a situação e ainda tem que e o dinheiro para se resolver. Então acho que a reserva de emergência vem para momentos assim, né, Ju? Também, ele vem, a reserva, eu digo que a reserva de emergência, ela é tipo seguro, a gente faz seguro para não usar.
A reserva de emergência, ela também é para essa questão, né? Olha, eu pretendo não usar, esse dinheiro vai ficar reservado. Uhum. Mas se precisar, eu quero ter ele, eu quero poder contar com ele, né? Então, essa é uma questão importante. Você sabe que enquanto eu falava com você, Gabi, até retomando uma questão, eu tive uma cliente que a gente olhou todos os gastos dela e os gastos iam para várias coisas. Ela não tinha uma reserva financeira e os gastos maiores eram com delivery. Delivery e a saída dela do trabalho, né? Ela saía do trabalho, tinha uma padaria que ela ama passar. Ama passar. E aí a gente olhou lá, tinha mais, era algo em torno aí de quase R$2.000, Nossa. né? Que ela gastava só com isso. Aí eu perguntei pra ela assim, quanto você tem de reserva? Não tenho nada. Eu falei, então é o seguinte, ao invés de cortar 100%, que é uma coisa que você não vai conseguir fazer, você vai se frustrar, a vida vai ficar tão chata. Você não vai conseguir fazer a sua reserva cortando tudo. Mas faz o seguinte, você passa todo dia, passa então agora, terça e quinta, ou segunda e sexta, escolhe os dias. E todo o dinheiro que você ia colocando para isso, você começa a colocar nessa reserva. E aí eu também trouxe uma outra coisa para ela. Eu falei, escuta, esse mês eu não vi aqui nada, você não foi em restaurante? Não, não fui. Eu falei, vamos abrir aqui, eu abri o menu de um restaurante aqui bem, bem conceituado em Cuiabá, né? Eu falei, vamos olhar? Eu falei, escuta, quantas vezes você deixou de ir nesse lugar? Porque todo dia você passava na padaria comprar uma esfirra, comprar uma coca. Eu falei, você tirou de você. Sim. Ela falou, gente, eu podia ter levado a minha filha, o meu marido, né? A gente podia ter ido, a gente não viveu nada disso. Falei, porque a gente vai incluindo as coisas no nosso dia a dia e não vai tendo outras, né? Falei, aqui você consegue fazer reserva, aqui você consegue fazer seus passeios, tem várias coisas, né? Então, o olhar, às vezes, da gestão, da organização financeira nossa, eu vou ter que parar de fazer as coisas que eu mais gosto. Bem pelo contrário. Você vai fazer as coisas que você gosta, mas você vai fazer coisas que você não faz. Porque você tá fazendo só os desejos pequenininhos. Ô, Ju, olhando ainda para essa mulher, e aí você, né, citou essa mulher, e a gente sempre faz, a gente traz o dia a dia aqui no nosso podcast. Então a gente vai agora entender que a gente tem uma personagem que é uma senhora que tem aí, ela trabalha em casa. O marido trabalha fora e ela trabalha em casa. Isso reflete um pedaço da nossa sociedade hoje, né? Sim. Então, ela administra ali as finanças da casa dela, né? Quais são as dicas preciosas para essa mulher que está administrando não só emocionalmente lá a sua família, né? Porque isso é um peso muito grande, né? Trabalhando em casa, né? Porque a gente sabe que as mulheres que estão em casa estão trabalhando em casa e administrando aquilo, pagando água, luz e tal, com o orçamento da família. Qual é a primeira dica valiosa que você traz para essa mulher, para ela ajudá-la, né, de fato, a administrar a sua casa? Sim. Cândido, ela precisa entender ou, vamos dizer assim, interiorizar que ela tem capacidade de fazer isso. Ela tem capacidade. Porque muitas vezes essas mulheres, elas se sentem incapazes de fazer a gestão das finanças. E quando eu atendo essas mulheres, eu falo, gente, você faz coisa mais difícil, que é cuidar de filho e de um casamento. Isso é mais difícil. Eu não faço isso no sentido de diminuir, né? E falar, você não tá conseguindo e é mais fácil. Não, é bem o contrário. É falar, olha, você tem tanta capacidade e isso é uma coisa que você vai conseguir fazer. Né? Então, ela ter esse pensamento de que ela sim é capaz, que ela vai conseguir. E depois é a questão da organização, trazer todo mundo para conversar, né? Então, ela precisa ter clareza. Né? Ela precisa ter clareza do que está acontecendo. Beleza, a renda é de quem? É do meu marido? Deixa eu ver quanto que entra líquido dele. Né? Quais são os gastos todos que a gente tem? Porque renda bruta não paga a conta, né? Tem que ser a líquida, né? Então, beleza, colocou lá o que a gente gasta no dia a dia, né? O que os meninos gastam? Tem uma vida, né? Tem uma vida social. Claro. Quanto é que eu vou reservar para poder fazer? Né? Tem uma outra coisa que eu também vejo que as mulheres acabam caindo nisso, porque elas têm essa questão mais emocional. O presente.
A mulher, ela quer entregar a quantidade de afeto que ela tem através do presente para que ela vai entregar para aquela pessoa. Então, ela presenteia familiares, amigos, tal, tal, tal. Então, ela fala, eu preciso dar um presente caro para essa pessoa, porque assim eu demonstro o tamanho do meu amor por ela. Cada um tem a sua linguagem do amor, né? Então, Sim, perfeito. tem o livro, as 5 linguagens do amor, se vocês puderem ler, entender qual é a de vocês, façam isso, acho que é importante. E ainda, se essa mulher, a linguagem do amor dela é presente, aí que ela precisa ficar de olho. Né? Então, olha, Sim. mulher, você tem capacidade, né? Ou esse homem, esse casal, vocês têm capacidade. Vocês precisam colocar na ponta do lápis quanto ganha, quanto gasta, né? E medir todas essas saídas, né? Entender se você está gastando emocionalmente ou se você está gastando racionalmente. É difícil, não é fácil. Senão todo mundo fazia, Sim. mas é Sim. possível. Sem dúvida. Ô Ju, para essa mulher que a gente aqui tá trazendo, se você pudesse, eu sei que é difícil, tá? Eu peguei de supetão aqui, mas se você pudesse deixar uma frase para essa mulher que está assistindo a gente, que é essa dona de casa, que tem uma representatividade muito grande na nossa sociedade, embora a gente tenha esse olhar, né, de que a mulher saiu para o mercado de trabalho, isso aconteceu mesmo. Sim. Só que a gente ainda tem muitas mulheres que estão em casa e administrando emocionalmente, financeiramente a sua família. Se você pudesse deixar uma frase sobre dinheiro Aham. para ela, o que você falaria para ela? Que o dinheiro, ele tem que ser um servo e não um senhor. O dinheiro, deve ser visto como uma liberdade e não como uma prisão, né? Perfeito, é isso. Existe um provérbio, né, que fala da mulher virtuosa, né? E a mulher virtuosa, ela passa por fazer uma boa gestão do dinheiro. Perfeito. É ela que faz isso. A mulher, Cândido, né, você que é casado, porque eu não vou advogar em causa própria, mas você sabe, né? Sei. O homem, ele tem uma casa, a mulher é capaz de fazer um lar, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Ele Indubitavelmente. arruma uma casa. Existe uma casa de um homem e existe uma casa onde uma mulher mora. A mulher tem cadência. A mulher, eu vou fazer o testemunho aqui agora. A mulher, ela tem cadência, ela tem organização. De fato, lá em casa, eu poderia até ter uma casa, mas se a minha esposa não estivesse lá, seria apenas uma casa vazia, né? A minha esposa, a energia dela é impressionante, né? Até um pouco com medo, né? E assim, ela é impressionante. A mulher, ela tem isso de Sabe fato. por quê? Se eu for colocar para você a questão da organização da mulher, ela é grandiosíssima. Uma mulher no domingo à noite, ela sabe o que vai acontecer na semana toda. Ela sabe como que ela tem que organizar as crianças para ir para a escola. Ela tem lanche feito, compra feita, ela tem uniforme lavado e arrumado. No domingo, parece uma orquestra a casa. verdade. Sai o almoço, sai tudo. Ela sabe como que o marido gosta, que horário que eles gostam. É tudo. Eu vou mais além, tá? Vou mais além, que aí eu falo o seguinte: minha esposa viajou, teve que viajar 15 dias. Ficamos minha filha e eu em casa. Vocês riem, mas olha, eu segui a risca. O cronograma dela. O cronograma à risca. E a gente sempre teve essa parceria, sabe? A Tayana sempre colocou lá em casa que ela não fez filho sozinha. Sim, é verdade. Né? Muito bem, Então, Tayana. lá em casa, sempre foi assim: eu sei fazer tudo. Mas eu não tenho essa energia que ela tem, né? Não tem o toque, não né? tem, é totalmente diferente. Eu falo que a Tayana, ela tem uma energia diferente, né? Vocês, mulheres, têm essa energia que realmente arrasta a gente, né? Sim. E aí é sempre aquela história, né? Eu tive muita sorte de casar com uma mulher que pudesse me elevar. Sim. Então, de fato, isso aconteceu. A Tayana me eleva muito nesse sentido. Mas mas assim, e não só as mulheres casadas, mas as solteiras também têm isso, porque isso é natural da mulher, né? Onde ela chega, ela tem essa questão dela multiplicar, dela fazer, dela organizar, né? Então, isso é muito natural dela. E aí, Cândido, até para não perder essa questão, as mulheres, elas precisam entender a capacidade que elas têm, é uma capacidade muito grande. Então, essa insegurança vem do pensamento de que ela é incapaz,
né? E do perfeccionismo. Porque às Perfeito. vezes ela fala assim, não, se eu não fizer o ideal, não tá bom. Ou nem começo, ou eu não termino. Então, se ela tirar esses dois aspectos, que é da incapacidade e do perfeccionismo, a mulher vai longe. Seriam Ela sabe sabotadores, fazer né? dinheiro e ela faz gestão, quem que segura? Ninguém. Nossa, Não faz, não Ninguém. tem. verdade. Outra coisa, você falou é. sobre mulheres solteiras, né? Sim. Eu trouxe as mulheres casadas porque é minha realidade, sua realidade, Sim, realidade de sim. Gabriela. É verdade. Né? Então, só trazendo para vocês essa independência financeira feminina, né? E aí, de fato, ô, Ju, qual que é a verdade aí que ninguém diz, né? Eu tenho uma filha, 11 anos. Uhum. Então, eu busco já para ela, e aí ela vê muito a mãe dela também, né? Uma mulher totalmente independente, que trabalha muito. Mas é isso, Ju, trazer de fato aqui para a nossa audiência a verdade sobre a independência feminina, o quanto é importante. Eu queria que você deixasse, você que é consultora financeira, voltando ainda na nossa história de dinheiro liberta, Sim, né? sim. Trazer para a gente aí, de fato, esse peso Uhum. de você, peso ou a libertação, de fato, de ter essa possibilidade de ser independente e não depender de ninguém. Sim, De ninguém. sim. Cândido, a gente precisa estar vinculado às pessoas, aos relacionamentos, aos trabalhos, pelos motivos certos. Perfeito. E o dinheiro, ele é capaz de fazer isso. Então, eu me relaciono com essa pessoa porque ela, de fato, me acrescenta na vida. E não porque eu dependo dela financeiramente. Eu estou nesse trabalho porque eu aqui consigo agregar, eu consigo dar o meu trabalho, eles conseguem me pagar por isso. E eu estou aqui pelo motivo certo. E não porque eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que pagar um boleto. Isso Nossa. não. Isso é complicado. Legal. Só que a gestão financeira, ela vai trazer isso. Né? Se você tem uma gestão financeira, se você consegue fazer a sua organização, fazer ainda que seja uma reserva pequena, todo mundo fala, o ideal é uma reserva financeira de 6 meses, 1 ano. Cara, se tiver de 3, você tem de 1 mês? Se tiver de 1 mês, você já tá melhor que todo mundo. Todo mundo não, mas com um monte de gente, né? Todo mundo é muita gente, né? Mas que muita gente. Então, a liberdade financeira, ela é você estar nos lugares pelo motivo certo. Sim. Que lugares? Com amizades, com negócios, com Relacionamentos, né? Com qualquer coisa. Então, é essa Perfeito. liberdade que a gente fala. E não é de não trabalhar, né, Gabi? Sim. Porque assim, claro, todo mundo gosta e tudo, mas, gente, vamos ser realista? Pô, às vezes a mulher tem 30, 40, escuta, você vai viver até os 80. Sim. No mínimo aí, né? Exatamente. Então, assim, não vai viver toda essa vida sem trabalhar, né? Olha o contexto que a gente vive, onde a gente vive e tudo mais, né? Herdeiros trabalham, minha gente, né? Sim. Então, assim, a gente também tem que trazer a realidade. Talvez as redes sociais tenham deturpado um pouco a nossa ideia sobre o trabalhar ou descansar, ou o tempo todo tá viajando, o tempo todo tá descansando, e não é assim. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar também. Ô, Ju, queria perguntar agora assim, eu vou trazer um combo de 3 perguntas meio polêmicas, Tá bom. tá? E aí eu gostaria muito de... Segurar. Se segura aí. Porque assim, muitas pessoas têm aquelas frases já prontas sobre Jargões, dinheiro, né? jargões e tal. Dentre dessas frases que você conhece muito bem, o que você acredita sobre dinheiro que a maioria das pessoas discorda? Fala bem assim, a pessoa fala bem assim, eu penso que dinheiro é isso, que o dinheiro, de fato, deve, como você mesmo falou, a gente tem que guardar 10%, 20%, 30%, ou o dinheiro, ele é um meio, ou ele é um meio de pagamento. Quais são desses jargões aí que você fala bem assim, gente, não é por aí não. Acho que tem que ser diferente, eu acho que o olhar é diferente. Que dinheiro não traz felicidade. Boa, me conta por quê. Vamos lá. Se a gente está buscando felicidade no dinheiro, tá tudo errado. Esse é o ponto. O dinheiro, ele traz facilidades, comodidades. E por isso ele é importante. Se eu tenho dinheiro para pagar uma escola melhor para o meu filho, para morar num bairro melhor, para poder fazer uma viagem, para poder descansar, para dar dignidade, para poder pagar um plano de saúde, é para isso que o dinheiro serve. Agora, se você está buscando o dinheiro
como forma de felicidade, já tá tudo perdido. Não Perfeito. vai. Mas a gente não pode olhar para isso e dizer que não é importante. É importante. Gente, da hora que a gente acorda. Não é da hora que a gente acorda, é 24 horas. Lá na tua casa, exceto se você morar num outro lugar. Não sei onde é que você vai ver isso, mas só se mora no Polo Norte, mas ainda assim você vai precisar de aquecedor. E tem Perfeito. dinheiro. Você Sim. ligou a luz, você abriu a torneira. Então, como é que eu vou dizer que o dinheiro não é importante? Perfeito. É o creme dental, é o que eu como, é o que eu tomo. Não tem como. Uhum. Gente, para você fazer caridade, para você fazer o seu dízimo, para Perfeito, é você isso, Ju. ajudar as pessoas, não se faz isso sem dinheiro. Não se faz. Ju, eu nem ia fazer essa pergunta, mas Aham. você entrou aí Ainda tenho duas bombásticas, tá? Eu queria só falar, a gente está vendo essa renovação, né, das igrejas e tal, e aí a gente vai falar de todo tipo de igreja. Uhum. Quando a gente fala de dízimo, Uhum. quando a gente fala de aporte financeiro dentro das igrejas, Uhum. né? Uhum. Isso está dentro do nosso planejamento financeiro? Sim, Me conta um pouco sim. sobre isso. Eu, assim, com toda certeza. Claro, eu atendo pessoas que têm uma religião e eu Uhum. atendo pessoas que não têm religião, Uhum. né? Tudo bem? Só que ainda assim, essas pessoas, algumas delas, elas fazem a sua doação, Uhum. né? Então, elas fazem, elas podem não se ligar, né, a Sim. Deus, ela não tem essa conexão, mas algumas delas fazem. E é importante, né? É claro, eu não imponho uma vontade. Todo o orçamento, ele é Uhum. daquela pessoa. E do Perfeito. mesmo jeito, eu também não imponho, olha, você está fazendo a mais e tudo. Não, mas você está podendo fazer isso, né? Desse jeito, nessa quantidade, dessa forma, Uhum. nesse momento. Então, assim, eu vou falar de mim, eu nunca doei um dinheiro que me fizesse falta. Nunca. Legal. Nunca faltou. Nunca faltou um dinheiro doado que me Não fizesse falta. falta? Não falta. Não falta, esse Sim. dinheiro nunca vai fazer falta. Eu não faço por isso, porque não falta. Perfeito. Mas ele não falta, eu posso, assim, ó, eu posso garantir. Não, Sim. é assim, ó, alguém empobreceu Porque porque doou. Bem pelo contrário, a gente vê, né, esses grandes filantropos e Perfeito. doando Perfeito. o tempo todo. Aquilo multiplica. Eu não Uhum. sei qual é a filosofia deles. Eu faço porque... Não sei, né? Não vou entrar Aham. nesse mérito. Mas não se perde dinheiro. Não se fica Ajudando pobre o outro, ajudando. né? puta, É muito verdade, Ju. legal, João, muito Não legal faz. isso, porque isso tem que fazer parte da nossa, assim, se você doa, né, se Uhum. você tem que fazer parte do seu planejamento Sim, financeiro, né, sim. é isso que eu queria trazer Uhum. aqui, que até a doação, o dízimo, o olhar, né, que a Sim. gente tem para isso tem que estar planejado também Sim. ali, Sim, e o retorno, embora a gente não faça esperando sim. o retorno ele é certo. Tem mais duas perguntas. Qual foi a decisão financeira que mais mudou a sua vida? Decisão financeira que mudou a minha vida. Assim, eu decidi agora aplicar aqui ou decidi agora me organizar dessa forma e aí eu mudei a minha vida. Uhum. A gente traz essa começo de carreira também, né? Você sabe que, na verdade, foi o direcionamento do dinheiro. O melhor dinheiro para onde eu direcionei foi para o meu conhecimento, assim. Boa. Boa. Né? Então, assim, é um dinheiro que ele foi... É um dinheiro muito bem investido. Sim. Isso mesmo. Então, todo o dinheiro que eu coloco sob um conhecimento, sob uma forma de atender melhor um cliente ou qualquer coisa nesse sentido, ele, de fato, ele tem um retorno muito diferente. Perfeito. Teve um tempo, né, que eu estava atendendo uma moça, a filha de uma moça que trabalhava em casa. E aí ela chegou lá, ela falou, eu tô com dinheiro e tudo, tal, tal. E eu via nela um desejo muito grande de conhecer, aprender sobre essa questão do investimento e tudo mais. E eu falei, não, e é isso mesmo, tá certo, isso tem que ser teu pensamento. Só que era o seguinte, para ela, naquele momento, para aquele contexto, o melhor que ela podia fazer era investir na educação dela, no conhecimento Perfeito. dela. Às vezes eu vejo assim, porque as pessoas às vezes elas ficam iludidas sobre, olha, eu vou colocar isso aqui, vai me render milhões. E não é isso que vai acontecer. Perfeito. Né? Então, no tempo que eu trabalhava até Uhum. nas instituições financeiras, nos bancos, fala assim, olha, o que vai me render muito? O que eu vou ficar rico? Eu falei, nada. No banco não vai ter nada que o senhor vai ficar rico. O senhor vai ficar rico no seu negócio, no Perfeito. seu comércio. Com esse dinheiro, o senhor vai aplicar ele no banco e aí ele vai rentabilizar para o senhor não
perder o seu poder de compra, Aham, né? perfeito. Porque eu tô falando desse universo, não tô falando de gente milionária, com muitos, né? Sim. Aliás, múltiplos milhões, não é Aham. isso? Claro, é importante, porque vai rentabilizar e tudo mais, mas todo o dinheiro direcionado ao conhecimento ou a Perfeito. coisas que vão gerar mais a renda, porque aquilo vai trazer um conforto, né? Então, o meu, Cândido, foi isso, foi o direcionamento que eu dei para conhecimento. Sabe que o Perfeito. meu também foi esse? É O porque meu foi esse. o investimento em si não é só a aplicação, mas é Sim, colocar recursos em algo que te retorne é um isso. valor ainda maior. E vai depender muito do contexto, igual o Cândido Sem falou, dúvida. que a gente está inserido. Às vezes vai ser sim da educação. É ali que você colocando o seu Sim, tempo, dinheiro, energia, que vai te dar o retorno. Aí depois, né, se pensar, É uma vou outra fazer uma fase. aplicação. é outra Exato. fase. Uma outra É só para terminar meu conjunto aqui de perguntas polêmicas. Agora não é uma pergunta, eu queria que você continuasse essa frase que eu vou trazer para você, tá? Ah, Senhor. Mulher próspera não é aquela que. Gasta dinheiro à toa. Posso abrir o à toa? Por favor. Com coisas que não levem ela aonde ela quer chegar. E vamos lá. O à toa pode ser: comprou um monte de curso e não assiste nenhum. Você viu? O dinheiro foi direcionado para educação, mas Um ela bom não. Um bom direcionamento. direcionamento, mas ela não assistiu para academia que ela não vai, para as inúmeras plataformas de streaming. Todo o dinheiro que não é bem aproveitado é um dinheiro à toa. Sabe? É gastar dinheiro. Tem uma coisa que às vezes os clientes chegam e falam assim: não, Juliana, tudo que for supérfluo aqui do meu orçamento, você pode falar. Eu falei: não, mas vamos entender qual que é o teu contexto? Né? Beleza, o que você faz com isso aqui? Ah, tal e tal coisa. Então, às vezes, se eu for falar, igual eu acabei de falar, é curso. É curso, a pessoa não assiste. Perfeito. Pô, é dinheiro à toa. Acabou de gastar dinheiro e sem valor nenhum. Uhum. E ao mesmo tempo, se ela fala assim: olha, todo domingo eu saio, é o meu lazer com os meus filhos é sair para tomar sorvete. Que dinheiro mais bem gasto. Super bem Sim. gasto, né? Né? Então, quando eu falo gastar dinheiro à toa é nesse sentido, assim, qual que é o resultado que você Uhum. tá tendo com esse dinheiro que você tá gastando? Ô, Ju, só para finalizar minha parte aqui, a Gabi aí tem algumas perguntas para fazer para você, mas eu queria saber de você, assim, você buscando na sua memória, óbvio que a gente não vai trazer aqui nomes e tal, Uhum. mas qual foi a transformação mais emocionante Uhum. que você já testemunhou no seu trabalho? Porque, Uhum. Ju, eu imagino que o seu trabalho seja um trabalho que mude a vida das pessoas, né? Que Uhum. transforme a vida das pessoas. E é isso que eu acredito que seja uma das coisas que façam sentido para ti, né? Sim, sim. Então, você pode trazer, e aí sem citar nomes, óbvio, a gente respeitando aí os seus clientes, mas qual foi a transformação mais emocionante que Uhum. você teve? Olha, eu tenho várias, Cândido, porque cada um traz uma narrativa diferente, sabe? Uma Uhum. história muito única, assim, de cada uma delas. Mas tem uma, assim, que me marcou muito, porque ela veio de uma situação muito crítica, de endividamento, muito crítica, mesmo, sim, uma situação muito crítica. E no primeiro momento, o que a pessoa, quando me procura, ela chega, é resolver aquele problema maior, que é pagar as contas dela, se organizar financeiramente e tudo mais. Mas logo que a gente começa a distanciar esse problema, eu preciso ir em algo para que ela continue a fazer a organização financeira dela. Porque se ela não tiver algo maior que puxe ela para aquilo ali, ela não vai continuar. Porque é muito melhor você ter as coisinhas do dia a dia, né? Aqueles gastinhos do dia a Tinha dia. aquelas As compensaçõezinhas e compensações, tal. exatamente. E eu falei, bom, chegado esse momento, a gente já conseguiu melhorar tudo. Eu falei, qual que é o teu maior desejo? Ela precisava fazer uma cirurgia. Olha aí. E essa cirurgia, ela era uma... Era até uma cirurgia estética, né? Uhum. Mas era uma cirurgia que a incomodava muito. Para ela era super importante, né? né? Muito. E ela falou assim, olha, isso eu não sei se algum dia eu vou conseguir realizar. Eu falei, mas não pra mim. Eu falei, eu não posso ouvir uma coisa dessa. Eu falei, não, mas o que tá pegando? Quanto que custa isso? Porque a primeira coisa, quando ela falou custa muito caro, eu pensei, ela já tem um número. Uhum. Ela falou, eu nem sei. Eu falei, não.
Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é quanto que é a consulta desse médico? Anotamos. Ah, mas não tem na cidade. Beleza, quanto que é a passagem para essa cidade? Qual que é o valor do exame? Eu falei, você não vai se preocupar com o final. Eu quero que você se Perfeito. preocupa com o primeiro passo. Nós vamos fatiar isso aqui. Uhum. Porque às vezes não vai ser o que você está pensando. Sim. E a gente conversou. E aí, Cândido, o que que acontece, né, Gabi? Quando eu converso com com esses clientes, tem um tempo para que essas coisas se concretizem, porque a vida está acontecendo, né? Tem os Uhum. imprevistos, tem o dia a dia. Passaram-se alguns meses, eu tava aguardando, né? Tava numa recepção e eu recebo uma foto dessa cliente que ela tirou junto com o médico. Olha aí. Ela, Ju, tô te mandando, porque eu acabei de chegar aqui na cidade tal, ela teve que andar vários quilômetros. Tá. Eu vim aqui fazer a consulta. Olha isso. Tá dando tudo certo. Nossa, aquilo ali, sabe? Ai, gente, meu coração encheu assim, sabe? Falei, meu Deus, que coisa boa, porque não é dinheiro, sabe? Não é o dinheiro em si. O dinheiro é o que o dinheiro vai fazer com Sim. aquilo. É a transformação que aquela mulher vai ter na vida dela, sabe? Então, é muito gostoso quando, né? Olha, comprei a minha casa, olha, fiz, né? Troquei meu carro. Porque ali é a concretização daquele sonho. Mas também é o tempo que aquela mulher dedicou no trabalho dela que transformou aquilo. Sim. Porque hoje, Cândido, tudo que eu olho, às vezes eu falo assim, quero trocar esse fogão. Quantas horas eu vou ter que trabalhar para pagar esse fogão? Perfeito. Né? Essa também é uma reflexão que eu faço com pessoas, né, com elas, né? Então, tem isso, é o tempo delas ali dedicado. Tá. Então, isso foi muito gostoso, Legal, assim, de ver, pô. sabe? Ver aquela foto. Eu guardo ela ali com muito Transformando carinho. a vida das pessoas. Sim. Isso, Sim. eu acredito que você senta isso também, né? Um instrumento na vida das pessoas. Eu acho Sim. isso muito bacana. Parabéns É pelo muito seu trabalho. gostoso. viu? Muito Usando obrigada. brilhantemente o dom que Deus te deu. Ai, olha, eu falo assim, tem uma reflexão que eu sempre penso sobre ela, né? Que é, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver, né? Então, assim, se eu conseguir servir as pessoas com esse conhecimento, nossa, vai ser muito, Sim. assim, eu fico muito contente, né? Se esse conhecimento que eu puder passar para as pessoas e elas puderem viver melhor, isso vai ser muito bom. E aí também, falando sobre servir, né? Que eu acredito que seja, né? Para que a gente veio aqui ao mundo, né? Para Uhum. servir o próximo. Jesus veio para servir, né? Sim. E aí eu trago muito, toda vez que eu vou falar sobre parceria de valor, toda vez que eu vou falar sobre relacionamento institucional, a gente fala muito do servir. O serviço te gera acesso, Uhum. o serviço te gera confiança, o serviço te gera credibilidade. Uhum. Se a gente não entender nesta vida Uhum. que a gente está aqui para servir o próximo, Uhum. a gente de fato não vai conseguir sair do lugar. E você trouxe o servir aqui como o último, a sua última fala aqui comigo, e eu acho que faz muito sentido isso, sabe, Ju? O servir, estamos aqui para servir, estamos, Gabriela e eu aqui hoje para servir você, para que você consiga chegar em mais lugares, Sim. sabe? Sim. E a outros lugares, por quê? Porque acreditamos muito que o seu conhecimento precisa ser levado a essas pessoas e aí a gente conseguir transformar a vida das pessoas. É viu? verdade, é Muito verdade. obrigado por Eu você imagino, eu que agradeço por vocês terem aberto a porta da casa de vocês. É De isso. coração, muito obrigada. Pessoal, então assim, ó, hoje, de fato, a gente trouxe um tema que nós acreditamos que seja muito importante, principalmente hoje dedicado à mulher, dedicado a você, que é a nossa audiência especial. A gente está se dedicando esse março todo a conversar com você, mulher, a trazer informação a você, mulher solteira, casada, a mulher que está aí querendo, inclusive, agregar valor ao seu dia a dia. Então, hoje foi um episódio muito gostoso, uma informação leve que eu acredito que você vai conseguir trazer para a sua vida alguns desses ensinamentos. É óbvio que do dia para a noite, né, isso se torna um pouco mais difícil, mas a rotina, o dia a dia faz com que a gente consiga chegar de forma mais exitosa. Eu agradeço aqui já a Gabriela, minha parceira, nesse mês todo aí, quando a gente fala de mulher, e vai voltar aí nos próximos meses, quando o assunto for marketing, inovação, negócio.
a gente traz a Gabriela aqui e agradecer especialmente a você, Ju. Muito obrigado. obrigada. Fique aí com as suas últimas palavras aí. E como as pessoas te acham. Ah, Né? Isso é maravilha. super importante. Maravilha. Bom, eu queria dizer para as mulheres que vocês são capazes, né? As mulheres empreendedoras, as mulheres que querem cuidar das finanças, vocês são extremamente capazes, confiem, né, que isso vai dar certo. Deixem de lado a questão do perfeccionismo, né, do mundo ideal e comecem com o primeiro passo. Eu tenho certeza, eu tenho profunda convicção que você já é uma geradora de renda, você já consegue gerar receita. E a hora que você fizer a gestão do teu dinheiro, nossa, ninguém te para. Já ninguém te para agora, imagina fazendo isso, né? Então vai ser, assim, você vai ter êxito em tudo que você fizer. E você me acha, né, pelas redes sociais, é oficial.jurodrigues, né? Tô no Instagram, é onde eu mais movimento a rede, Perfeito. né? E tô lá, né? Você me encontra por lá. Então já sabem, né? Adicionem a Ju aí no Instagram. Ela está também no nosso, faz parte aí da nossa lista de amigos no Instagram, então busque ela ali também, fica mais fácil para vocês. E agradecer a vocês por nos assistirem, por nos prestigiarem sempre. E até o próximo programa. Valeu, pessoal. Até mais.